Uma boa tarde a todos, meus irmãos, meus amigos, colegas de estudo. Estamos aqui mais uma terça-feira da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita da nossa Sociedade Espírita Esperança. Eu, Leandro. Eu, Astrid. Dando continuidade a esse trabalho tão bacana, tão prazeroso para nós. Já estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, nós iniciamos isso lá em abril, não, em março, Foi né? começo, E iniciamos lá em março, nós estávamos pelo capítulo 5 ou 6. Estamos terminando o capítulo 5 do Evangelho e indo para o capítulo 6, já estamos no capítulo 21 e... infelizmente, né, não conseguimos ainda retornar à casa espírita, mas felizmente temos essa ferramenta aqui para dar continuidade a essa mensagem tão bonita que a doutrina espírita nos passa através das máximas morais de Jesus Cristo, que é a base moral da nossa religião, da nossa filosofia, da nossa doutrina, que é a doutrina espírita. Antes de passar a palavra para a Astrid, para ela fazer a prece de início e começar o nosso evangelho, eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e essa leitura está linkada com o nosso assunto da tarde de hoje, pessoal. É a mensagem número 78, chamada Verdades e Fantasias, e ele começa com um trechinho de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45, que diz o seguinte: mas por que vos digo a verdade, não me credes? E Emmanuel nos diz: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória de homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem o acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade. Por mais simples que esta seja, através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação habitual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce doutorado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzidia. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil e principiar o esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. E já já vocês vão entender o porquê que a gente leu esse trecho do Caminho, Verdade e Vida na fala da Astrid e depois na minha fala sobre os falsos profetas. Perfeito, então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração e agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade aqui no planeta Terra, por mais esta tarde de reflexão que nós estamos tendo. Estamos aqui todos reunidos, não pessoalmente, mas em mente, estamos conectados. Vamos agradecer
por todos esses ensinamentos que nós iremos ler e ouvir aqui hoje, que possamos extrair o melhor possível deles, que tentemos colocá-los em prática no nosso dia a dia, na nossa jornada, e que então consigamos sempre continuar no caminho do bem e tentar nos melhorar a cada dia. Então, humildemente nós pedimos permissão para iniciar a nossa explanação de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos dar início ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, com o item 1, 2 e 3 e o item 4, que é a explicação, que a Astrid vai iniciar agora. Isso aí. Então aqui a gente tem esses dois primeiros tópicos, né? E esse primeiro tópico, reconhece-se a árvore pelo fruto. É uma série de trechinhos aqui, né, evangélicos, os quais nós vamos ler, e depois a gente vai falar sobre essa explicação, né, que tá no próximo tópico. Então, reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Próximo trecho. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se-lhe colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Isso está em Mateus e também em Marcos, ali no capítulo 24, né, em Mateus, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24, e em Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Então, depois de a gente ter lido esse trechinho, né, o nosso próximo tópico agora com a explicação é a missão dos profetas. Muito bem, gente. Então, antes de tudo, antes de a gente entender qual que é a missão dos profetas, nós precisamos nos lembrar que o povo da época de Jesus entendia as coisas de uma maneira diferente e que naquela época, aquele povo entendia a palavra profeta, né? Entendia um profeta como uma pessoa que previa o futuro, né? Que previa os acontecimentos futuros. Só que existe uma grande diferença entre prever o futuro, né, e profetizar. E até eles acreditavam que o profeta era aquela pessoa, né, que previa o futuro, porque naquela época já vinham vários médiums para o planeta Terra, né, com essa capacidade de prever esses acontecimentos por meio de fenômenos mediúnicos mesmo, por causa da mediunidade. Então as pessoas passavam a associar essa questão, né, das previsões de prever os acontecimentos com a qualidade do profeta. Mas existe uma diferença, né? Qual que é essa diferença aí? O tu prever um acontecimento, por exemplo, por um fenômeno mediúnico, é tu
projetar a tua consciência, né, no futuro e revelar um acontecimento. Por exemplo, daqui a tanto tempo vai acontecer tal e tal coisa assim, desse jeito. Isso é uma previsão do futuro. Agora, profeta, a palavra profeta, ela tem um significado mais amplo, abrange mais coisas. Diz aqui nesse trechinho assim, ó: disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Jesus foi o maior profeta que já pisou na face do nosso planeta. E o que Jesus fazia? Jesus não utilizou da sua grandeza, né? Porque Jesus era de extrema grandeza, um espírito elevadíssimo, que nós não temos nem como imaginar a dimensão disso. Mas Jesus não previa o futuro, não previa acontecimentos para se promover, ou para que as pessoas ficassem, nossa, como ele é poderoso, ou coisas do tipo. Não, Jesus profetizava. Ele nos dizia: se tu responder, se tu devolver o mal com o mal, tu só vai gerar mais mal e isso vai fazer mal para ti. Agora, se tu devolver o mal com o bem, tu vai estar cortando o mal pela raiz, vai estar utilizando o amor, perdoai os vossos inimigos, vai estar utilizando o perdão. Então isso ele estava afirmando, porque ele estava profetizando isso de acordo com uma verdade que ele tinha, ele acreditava naquilo. E por meio das suas ações também. Era uma maneira dele profetizar. Então a gente pode dizer que toda aquela pessoa que passa esses ensinamentos, né, os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, para as outras pessoas à sua volta, lembrando com muita humildade acima de tudo e com caridade, pode ser considerado um profeta. A gente pode ver exemplos no nosso dia a dia, que nem na casa espírita, um evangelizador que passa os ensinamentos de Jesus para os jovens, para as crianças, é um profeta. O palestrante lá na casa espírita que fala para aquelas pessoas, passa os ensinamentos que estão ali no evangelho, também é um profeta. Mas lembrando, isso quando vem de dentro do coração como uma verdade, quando a pessoa realmente acredita naquilo, ela tem fé naquilo, tem aquilo como uma verdade para ela, e ela passa esses ensinamentos. Então, esse trechinho, ele é bem curtinho, mas ele é cheio de significado, né? O que é, então, a missão do profeta? A missão do profeta não é prever os acontecimentos, não é prever o futuro, mas é passar para as outras pessoas os ensinamentos, dizer para as outras pessoas o que elas têm que fazer para construir um futuro melhor. Essa é a missão do profeta. É passar a palavra divina, passar os ensinamentos de Jesus, mas sempre com muita humildade, porque todos nós aqui estamos na mesma caminhada, todos nós temos que nos ajudar, temos que corrigir aos poucos os nossos defeitos, todos juntos, para que então a gente consiga construir o nosso futuro melhor. Então agora eu quero passar a palavra aqui para o meu pai, para ele continuar o nosso assunto de hoje. Lembrando, aproveitando o gancho do que a Astrid falou, né, desse preâmbulo que ela fez brilhantemente sobre a questão da missão dos profetas, que a palavra profeta tem como origem etiológica do hebraico, né, e depois do hebraico, do grego e do latim, todas essas línguas que foram a base, né, das línguas latinas modernas. Essa palavra tem o mesmo eixo da palavra profissão ou professar, né? O profeta era aquele que passava adiante algo que ele acreditava muito. Por exemplo, a minha profissão é algo que eu sei muito fazer, que eu desenvolvo e faço bem, então eu uso a minha profissão como meu ganha-pão. Eu professo, eu falo, eu faço, né? E aquilo que eu acredito muito. Então essa é a raiz da palavra profeta. A gente não pode confundir, né, os profetas, né, com os adivinhos, com aquelas pessoas que prediziam o futuro, né? A gente sabe que os hebreus antigos tinham tido os profetas, né, do Antigo Testamento, Elias, Isaías e todos, Abacuque, todos aquelas figuras que previam até Elias e Isaías previram a vinda do Messias. Tá lá no Velho Testamento, tá lá na Torá, né, que
aquele que ia salvar, né, o povo do jugo, do opressor. Então, a missão do profeta, no real sentido da palavra, no sentido espiritual, como está no texto ali, a gente tem que analisar a palavra profeta no sentido espiritual e não só no sentido fenomênico, né? Daquele que realiza um fenômeno de predizer alguma coisa no futuro. Por quê, pessoal? O meu assunto agora é o prodígio dos falsos profetas, tá? Se a gente analisar a missão do profeta como alguém que realiza prodígios, nós temos que entender que esses prodígios, no momento em que a gente consegue explicá-los, por mais impressionantes que eles possam ser, eles não são mais um milagre, né? Então, eles são algo que a gente consegue explicar à luz da ciência, no nosso caso, da ciência espírita, tá? Que é a ciência que estuda o intercâmbio do mundo espiritual com o planeta Terra e o uso das energias espirituais para impactar aqui, né, na realidade física. Tá? Então, Jesus Cristo, quando ele falou o seguinte, ó, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. Quando Jesus falou isso, pessoal, ele não estava falando de que existiriam pessoas com o poder de derrogar as leis de Deus, porque se a gente acreditar em milagre, a gente tem que acreditar em algo que não é explicável. Se a gente não consegue explicar algo, por exemplo, a transmutação de água em vinho, como Jesus fez, ou os céus se abrirem, ou uma pessoa levitando, ou uma pessoa sumir em um lugar e aparecer em outro, a gente vai ter que admitir que essa pessoa é mais poderosa que Deus, porque ela derrogou uma lei de Deus. Então, seria possível praticar esse tipo de ato só pessoas muito elevadas, muito próximas de Deus, mas Jesus Cristo não iria dizer que surgiriam pessoas com esse poder voltadas para o mal. Tem um trechinho que diz aqui, ó, uma vez conhecida a sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação da lei da natureza. Assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz à medida que a ciência se amplia. Só não podemos esquecer que até pouquíssimo tempo atrás o ser humano achava que o Sol é que rodava em volta do planeta Terra, né? O ser humano achava que a Terra era plana. Eu não queria falar porque tem gente que ainda hoje, inexplicavelmente, acredita nisso. Então, tinham coisas que há pouco tempo atrás eram consideradas magia, eram consideradas, e a nossa ciência física, a nossa ciência ortodoxa conseguiu comprovar que não era bem assim, né? Nós tivemos a viagem para o espaço, foi vista a Terra do espaço, fotografada, filmada, né? Não é truque de cinema, pessoal, é comprovado cientificamente, né? A Terra é uma esfera, é um globo, tá? E essa questão dos falsos profetas se fixarem em fenômenos é um erro nosso, porque nós somos... aí nós ainda temos resquícios do São Tomé, do ver para crer, de ter a propensão em acreditar naquilo que toca os nossos sentidos físicos e materiais. Como a Astrid falou ali, né? O falso profeta é aquele que doura a pílula, né? Que tem a buena dicha, como diz ali, né? Aquela lábia que diz que vai fazer por ti algo que tu tem que fazer. Ele atrai as pessoas ficam mais seduzidas por esse discurso, porque nós queremos, pessoal, nos livrar da responsabilidade de fazer a nossa reforma íntima. Mas não foi isso que disse o maior de todos os profetas que já pisou a face da terra. Aquele que Deus mandou à terra para servir de guia e modelo a todos nós, que foi Jesus Cristo. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O Mestre Jesus, em nenhum momento, ele fez o que para o povo da época era milagres, o que para nós é explicável pela ciência espírita. Ele fez prodígios, ele curou pessoas, né? Ele trouxe pessoas que estavam em catalepsia de volta à consciência, o que as pessoas erroneamente interpretam como ele ter trazido alguém dos mortos. Jesus Cristo, se ele trouxesse alguém dos mortos, ele estaria derrogando uma lei de Deus, né?
que é a lei do desencarne, e depois para a pessoa poder dar continuidade. Imagina, a pessoa morre, aí está no mundo espiritual dando continuidade à sua jornada, e vem Jesus e pá, puxa a pessoa de volta. Por que o mestre faria isso, ele sendo, né, o maior de todos os espíritos que já pisou a face da terra? Então, quando a gente analisar o discurso de alguém, quando a gente analisar, né, os atos de alguém, e mesmo algum prodígio que essa pessoa possa ter produzido, né, através do magnetismo, através da mediunidade, como a Astrid falou, né, primeiro lugar a gente tem que analisar quem é essa pessoa. Qual é o objetivo dela e o que ela está querendo com aquilo. Se o objetivo é poder, se o objetivo é notoriedade, se o objetivo é fama, é domínio, é manipular as pessoas, por mais impressionante que seja o prodígio, pessoal, ele não vai ser bom. Essa pessoa vai ser um falso profeta. Porque o profeta verdadeiro, ele não queria nada para si, ele queria para os outros. O profeta verdadeiro que eu estou falando é Jesus. Em nenhum momento Jesus utilizou dos poderes dele para manipular as pessoas. Lá naquele trecho do Evangelho em que Jesus é preso no Getsemane e ele é levado lá para o Sinédrio, e eles vendam os olhos de Jesus e batem em Jesus e eles dizem assim: se tu é profeta, diz quem foi que te bateu. Gospem, né? Dão socos, dão tapas em Jesus, e Jesus fica calado, não fala nada. Né? Imagina Jesus Cristo com a consciência expandida que ele tinha, com o poder magnético que ele tinha, ele era capaz de ver através dos corpos das pessoas, né? Ele era capaz de ver coisas que a gente não tem nem ideia. Não, ele não falou nada. Quando Pilatos perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? Você é filho de Deus? Ele simplesmente se calou e disse: você o diz. Tu que está dizendo, não estou falando nada. Ele poderia ter olhado nos olhos do Pilatos e magneticamente ter feito com que o Pilatos libertasse ele se ele quisesse. Mas não era essa mensagem que Jesus queria passar para nós. Jesus queria ser fiel como verdadeiro e único verdadeiro profeta, profeta de Deus, ou um médium de Deus, ou apóstolo de Deus que já pisou a face na terra, porque todos os outros foram prepostos do Cristo. Jesus Cristo foi o único preposto de Deus que esteve aqui na terra pregando. Ele queria nos deixar essa mensagem de que o profeta, como a Astrid falou, da doutrina espírita, muito bem dita, né? Porque nós somos espíritas e a gente tem a consciência e a responsabilidade do que é ser o verdadeiro espírita, que não é ser perfeito, não é se fazer melhor do que ninguém, e sim ter uma responsabilidade com a sua reforma íntima e, através da sua reforma íntima, passar isso para as outras pessoas. Como diz Emmanuel, né? Dizia e diz ainda Emmanuel, né? O espírito imortal, que uma das maiores formas de caridade é a propagação da doutrina espírita através da palavra e através principalmente do exemplo. Então essa é a questão mais importante na missão do profeta, né? Dentro da doutrina espírita, mas também eu posso ser um profeta na minha profissão como professor, sendo um bom professor, sendo uma pessoa coerente, sendo uma pessoa ética, passando bons valores. Eu posso ser um profeta sendo um varredor de rua, eu posso ser um profeta sendo um empresário, eu posso ser um profeta sendo um músico, né? Passando bons valores, passando boas mensagens. Por meio da música. Não prejudicando ninguém para mim me sair melhor, respeitando a todos, sendo humilde, sendo operoso, tendo resignação positiva, cumprindo e colaborando para a construção de um mundo regenerador, de um mundo de regeneração. Todos nós podemos ser profetas. Ser profeta é acreditar. Acreditar a ponto de aquilo que tu acredita mudar a tua vida. No nosso caso, nós somos espíritas cristãos. Nós acreditamos na doutrina espírita baseada nos ensinamentos de Cristo. E em acreditando nisso, a ponto disso nos modificar, a gente se torna um profeta quando a gente passa adiante essa mensagem. Não só por palavras, porque é o mínimo que a gente faz. Né? Por palavras, são pouquíssimas vezes que a gente faz isso, comparado com como a gente pode demonstrar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas atitudes, no estender a mão ao nosso próximo, em ajudar alguém que está sofrendo. Então, o falso Cristo, o falso profeta, é justamente aquele que fala para seduzir, para angariar algum bem para si, né?
para ter alguma coisa em troca. E a gente sabe que a verdadeira caridade, o verdadeiro cristão, é aquele que faz a caridade sem esperar absolutamente nada em troca. Isso está intimamente ligado com a missão do verdadeiro profeta e está intimamente ligado com a maneira como nós vamos detectar os falsos profetas. O falso profeta, a mão esquerda dele sabe muito bem o que está dando à direita, porque a mão esquerda vai tomar de volta, né? Em dobro e em triplo, porque esse é o objetivo dele. Dar para receber alguma coisa de volta. Tá? Tem um trechinho que eu quero ler para vocês aqui, ó, que diz: o fato de realizarem o que aos olhos de certas pessoas são verdadeiros prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, visto que tais prodígios podem resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, o que o mais indigno pode possuir, assim como o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, no momento de se reconhecer o verdadeiro profeta, né, de ouvir a palavra de alguém, de admirar o que alguém está dizendo. Por quê? Porque ele põe em prática, porque moralmente aquilo o modificou, porque está saindo do seu coração. E ele não está fazendo aquilo ali com nenhuma segunda intenção. Só a nossa consciência, só o estudo, só a observância, só a humildade vai fazer com que a gente consiga distinguir o falso profeta do profeta realmente verdadeiro, baseado e na observância dos ensinamentos e dos atos de Jesus Cristo e de todos aqueles que o seguiram verdadeiramente. E a gente pode citar vários: a Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, recuando um pouquinho mais no tempo, Paulo de Tarso, né? O convertido de Damasco, todos os outros apóstolos, né, que depois do Pentecostes foram um para cada lado para pregar a palavra de Cristo, e todos, né, sofreram na resignação positiva a ira daquelas pessoas que não queriam ver a verdade, porque a verdade liberta, né, e o jugo opressor dos falsos profetas, o jugo opressor, né, daquele que se compraz no mal, não quer a verdade, ele quer a mentira transmutada em verdade para ludibriar as pessoas. Tá? Então, quero agradecer a presença de todos no nosso evangelho de hoje e pedir que fechemos os nossos olhos, elevemos os pensamentos a Deus, para agradecer por esses momentos, momento de comunhão, momento em que espiritualmente estivemos ligados, e que nós possamos, através da doutrina espírita e dos ensinamentos que ela nos dá, nos melhorar nossa família, melhorar nosso círculo de amizades, melhorar nosso ambiente de trabalho e, por consequência, todo mundo à nossa volta. E se cada um fizer a sua parte, todos juntos de mãos dadas, levaremos o nosso planeta à regeneração, como verdadeiros seguidores e profetas de Cristo, na humildade e no amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.